Vamos, presidente. A gente vem, ao longo das lives, né, trazendo a informação da decisão do STF em repercussão geral, que na verdade foi aquele caos, né, que viralizou e trazendo péssimas notícias fixando uma tese, né, de que servidor público não concursado não teria direito ao regime próprio da Previdência e sim regime geral da Previdência. E aí, a partir daí, eu e o doutor Rian, né, fizemos toda uma análise na situação de consequências, reflexos, situações dessa decisão. E, para nossa surpresa, eles só declararam a tese, fixaram a tese, deram repercussão geral, mas não deram mais nenhuma informação de como seria, né, essa transformação, vamos dizer assim. E aí, a repercussão geral ainda não transitou em julgado e a gente está em busca de atuação para ingressar nesse processo da repercussão geral e ajudar. Mas aí, no meio do caminho, no dia 2 de junho, mais precisamente, ao tempo que foi declarada a repercussão geral com a tese fixada de que servidor público federal não concursado tem regime geral da Previdência e não regime próprio, a própria Procuradoria da Fazenda ingressou com uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo para que fosse, então, nesse caso, declarado inconstitucional o artigo 243 da Lei 8.112. O que é o artigo 243 da Lei 8.112? Ele nada mais é do que, de fato, que trouxe a transformação de todos esses servidores públicos estabilizados, vamos dizer assim, né, em estatutários, que é o artigo 19 do ADCT da Constituição Federal. Aqueles funcionários públicos ou contratação de CLT que estavam já atuando no serviço público se transformariam em servidores públicos e, assim, estatutários por força do artigo 243 da Lei 8.112. Então, o que eles falaram? Opa, então se a Procuradoria pensou assim, se eles declararam que todo servidor público não concursado não é RPPS e sim regime geral, então a gente tem que declarar a inconstitucionalidade desse artigo para poder excluir, né? Vamos botar assim, expulsar todo mundo do estatuto, né? Que a Lei 8.112 é o Estatuto do Servidor Público. Mas aí o próprio Gilmar Mendes disse que não. Então, essa é uma boa notícia. Eu costumo dizer que quando o STF vai julgar matéria de servidor público, eu já fico meio tensa, então, advogado de servidor público, quando vê o STF julgando matéria de servidor público, já fica assim, desesperado, porque eles são péssimos, tanto para decidir matérias de direito do trabalho, como para tratar matérias de servidor público, né? Direitos para servidor público. E aí, mas Gilmar Mendes entendeu e disse o seguinte, não, pelo contrário, o artigo 243 continua valendo, não é inconstitucional. Ele, pelo contrário, ele, inclusive, já efetivou aquela situação ocorrida lá atrás, né? Antes da Lei 8.112, e ele só regulamentou essa situação do serviço público e ele está valendo. E que futuras ações de servidores públicos têm que ser analisadas caso a caso. Nossa, deu um trabalhinho aqui. Então, assim, o que é de importante para o servidor nessa decisão do Gilmar Mendes é o seguinte, ao mesmo tempo que o próprio STF deu uma decisão horrorosa, péssima, fixando uma repercussão geral sem pensar nas consequências, ele percebeu também que eles foram afobados demais ao fixar a tese e deu, como diz o presidente, máquinas a ré, né? E deu uma segurada dizendo, não, peraí, o 243 continua valendo. Que de bom para a gente, de servidor público, que a gente pode tirar disso? O 243 valendo, estando em vigor, ele é quem assegura, ele que transformou todos os servidores públicos federais em estatutários. Então, é o RJ1, né? Exatamente. O RJU foi o complemento do artigo 243? Não, 243 dentro da Lei 8.112, que é o regime jurídico único fiz confusão aqui agora. Não, deixa eu voltar aqui a falar. A gente tem conversado muito sobre isso. Não é. Desculpa estar cortando a senhora. O Gilson veio batendo nessa tecla e o Sérgio Vieira colocou isso na semana passada. E isso veio conflitar, porque as pessoas mandam mensagem
e aí, assim, pô, estamos seguros ou não estamos seguros? Como é que tá? Porque a doutora Thalita e o doutor Rian ficaram muito chateados. O doutor Rian, até na época, quando me mandou mensagem, mandou, e a doutora Thalita vem batendo muito nessa tecla, de que a repercussão geral confundiria o judiciário aqui embaixo para determinadas ações. Não é isso? Exato. E aí, o 243, aí o Gilson batia muito na tecla, desde o início, o Gilson está falando do artigo 243 do RJU, que ele seria um instrumento jurídico perfeito para o servidor ficar tranquilo. Mas, na verdade, a gente tinha essas discussões, essas dúvidas. Na primeira live, presidente, que a gente fez sobre essa decisão, eu ainda falei, olha, apesar da decisão, o 243 não tem nenhuma informação de que ele virou inconstitucional. E aí logo veio essa DI, no dia 2 de junho, que foi uma decisão monocrática, né? E aí o Gilmar Mendes já barrou essa ação de inconstitucionalidade do artigo 243, isso é uma boa notícia, então o 243 continua valendo. Esse é o argumento para os servidores públicos se manterem estatutários, porque foi ele que transformou os estabilizados em estatutários. Faz parte do RJU, porque o RJU foi o instrumento que os executivos teriam para acertar suas situações. Eu sempre falei isso aqui, servidor público federal, ele está mais tranquilo que servidores municipais e estaduais, ou seja, de alguns estados e alguns municípios. Alguns estados e alguns municípios virou uma prática comum, tanto o prefeito quanto o governador, pegar e transformar os servidores que foram colocados no serviço público por indicação, né, dos seus padrinhos políticos, pegar e acertar a vida. Isso não acontece no serviço público federal. Isso aconteceu lá em em 98, e aí essa discussão aconteceu até 99, quando teve a 8112, e de 89 para cá, isso acabou. Houve uma discussão ainda, que eu sempre falo nela aqui, que foi a emenda constitucional 40, porque eu me lembro que eu estava... Foi a 20 de 98. É a que trata, que acaba com... Não, foi 98, acho que não foi essa, não. Foi a que acaba... 20, não, foi sim. Não, mas a que tira da Constituição o termo 5 anos, acho que não. Porque eu me lembro do Cláudio Fontelli, acho que todo mundo que é servidor lembra, que ele foi o procurador-geral indicado por Fernando Henrique, e este procurador batia na tecla que era inconstitucional transformar servidor sem concurso em estatutário. E ele alegava o seguinte, uma das alegações, que o servidor, para ter estabilidade, ele tem que ter um tripé, concurso, nomeação e posse. Aí sim ele teria estabilidade. Não tendo esse tripé, ele não poderia ter estabilidade. E a segunda tecla que ele batia é que a Constituição ela não pode ser discriminatória, porque ela dizia que você tem que ter mais de 5 anos para ter estabilidade. Ela estava discriminando quem tem menos de 5 anos. E aí a emenda constitucional foi votada anos depois, tirando esses 5 anos. Por isso que todo mundo passou a ter estabilidade. Mas tudo bem, vamos avançar nessa discussão. Então, eu acho só que o que a doutora Thalita falou aqui, acabei cortando a doutora Thalita para a gente trocar uma ideia, é que essa decisão do Gilmar Mendes, pena que ela não foi uma decisão do pleno, né? Deveria ter repercussão geral a decisão dele também, né? Mas é uma decisão monocrática, né? Foi uma decisão monocrática, presidente, como vou dizer, de pressuposto processual. Por quê? Porque é uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. E o que ele disse? Ele disse que ela tinha que ser negada de plano. E aí, quando é uma decisão para negar de plano a tramitação dessa ADI, cabe uma decisão monocrática, por isso que não foi a pleno. Então, ele de pronto já decidiu e interrompeu a tramitação. Provavelmente a Procuradoria vai recorrer e aí, com isso, vai ao pleno. Mas a decisão dele de plano já foi de rejeitar qualquer tipo de pedido de inconstitucionalidade do artigo 243.
Vocês não atentando para a decisão da... Só que essa decisão da Rosa Weber é no outro processo. O que acontece, Roberto? Viralizou até aquele um trechinho, presidente, que você chegou a passar para a gente também, que viralizou o efeito de um julgado, que agora eu não vou lembrar de cabeça aqui, posso até depois pesquisar aqui no meus guardados, mas agora de cabeça não vou lembrar. O que acontece? Nessa decisão que teve a repercussão geral, que foi fixada a repercussão geral, eles fazem remessa a uma outra decisão. E nessa outra decisão traz essa situação que são, vamos dizer assim, as disposições transitórias. Que até o doutor Rian trouxe numa outra live dizendo, olha, gente, é só daqui para frente. Enfim, ela botou essa decisão da Rosa não é diretamente nesse processo da repercussão geral. Ela cita um outro julgado que tem essa informação. Da emenda condicional 19, tudo isso. A senhora acha, então, que essa decisão, por exemplo, uma das doutora Thalita, acho que o Francisco também participou do café da manhã, né? Uma das coisas, das perguntas que eu mais tenho respondido por conta de pessoas que assistem a live e mandam uma pergunta para mim, é sobre essa questão se a gente vai ser prejudicado ou não. Porque na live a pessoa assistiu e ela entendeu que o advogado está falando que essa decisão é ruim, e aí vem o Gilson e pega e diz que não acha que não é bem assim, aí veio a decisão do Gilmar Mendes. Assim, de novo, doutora Thalita e doutor Rian têm falado, e doutora Thalita bate muito nessa tecla desde o início, é que não faz sentido uma decisão como essa de uma ação de uma servidora estadual, do estado de Tocantins, o STF ter feito um julgamento e ter dado uma decisão em repercussão geral. É isso que a doutora Thalita tem batido muito nessa tecla. Por quê? Porque nas lives a gente tem chamado todo mundo para fazer revisão de aposentadoria e revisão de pensão. E aí, quando você tem uma decisão em repercussão geral, o juiz pode chegar lá e falar assim, não, cara, você não tem nem que discutir nada sobre pensão e sobre aposentadoria, porque você nem servidor público concursado é. Não é isso, doutora? Exato, presidente. Eu vou até começar falando de uma outra forma, para mostrar para quem está dando assim, essa audiência hoje, para entender melhor o porquê dessa dúvida. Hoje, uma servidora me perguntou, mas doutora, essa decisão de repercussão geral, isso se transforma o quê? Numa lei, todo mundo tem que seguir? Então, deixa eu explicar primeiro, pessoal de casa, o porquê que lá na primeira live que a gente fez sobre essa decisão da repercussão geral, o porquê que a gente colocou que ela é tão prejudicial e os desdobramentos dela. Que o STF tem esse entendimento com relação aos não concursados não é novidade. A gente já teve algumas decisões do STF nesse sentido, mas nada relacionado, nada em repercussão geral. E qual é o grande medo da repercussão geral no caso de uma decisão ruim ao servidor público? A decisão da repercussão geral do STF, ela vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. O que isso significa? Quando fixa a tese lá, servidor público federal sem concurso está ligado ao regime geral e não ao regime próprio, isso, o juiz do primeiro grau, aquele juiz que está lá no juizado, o juiz que você está na sua comarca e tudo, que é o primeiro que vai pegar seu processo, ele não quer ver a fundamentação, ele vai simplesmente o copia e cola. Olha, o STF já decidiu, eu tenho que me vincular a ele. Essa é a sistemática da repercussão geral. Para evitar diversas decisões sobre o mesmo tema, eles dão uma única decisão e essa serve para todo o processo que tenha esse objetivo, esse objeto processual. Então, a decisão do STF vai vincular os órgãos do Poder Judiciário. Então, por exemplo, você que está em casa, que não tem um processo judicial, para você não influencia em nada, que é só uma decisão do STF. Para você que está para se aposentar, influencia? Também não influencia. Qual é o medo do advogado, vamos dizer aqui, e do sindicato que atua em prol da defesa do servidor público? É que
a tendência, quando o STF faz uma decisão ou dá um parecer, principalmente em repercussão geral, além de vincular os órgãos do Poder Judiciário, muitas das vezes o próprio Tribunal de Contas da União faz medidas administrativas ligadas à decisão do STF. Então, a gente já tem que se preocupar com relação a isso. Quando o pessoal vem falar comigo, eu sempre falo, olha, não precisa ter caos, não precisa ter preocupação, deixa que a preocupação fica com os advogados relacionados. Então, isso momentaneamente não vai influenciar em nada no seu ato de aposentadoria, não há necessidade de todo mundo sair correndo para tentar se aposentar, enfim. As medidas legais e judiciais que estão a cargo do sindicato tomar, através de nós, né, assessores jurídicos, estão sendo tomadas. A gente está em busca de segurar essa repercussão geral ou modificá-la ou até mesmo dar um melhor entendimento. Porque eu acredito, como o presidente trouxe, e a gente vem batendo nessa tecla, essa repercussão geral veio de um processo de uma servidora estadual lá do estado do Tocantins, que de fato não tinha um regime jurídico, né? Vamos dizer assim, que não na época, né, foi feita a Lei 8.112 e os estados e municípios deveriam fazer a sua própria legislação. E muitas das vezes eles utilizaram como base a Lei 8.112 porque eles não fizeram, e muita gente entrou pós-88 pela janela, né? Assim, e com isso tem algumas situações jurídicas que são discutidas até hoje no STF. E eu acredito que nessa situação, quando o STF decidiu, ele não analisou que, da maneira genérica, né, de como ficaria essa decisão, o quanto que afetaria, que é a grande maioria dos servidores públicos hoje que estão aptos para se aposentar. Então, assim, o que é importante fixar, presidente, servidores públicos, principalmente, eu puxo aqui o início para a defesa, né, que são os servidores civis da defesa, aos filiados do sindicato. Não tem necessidade de desespero para se aposentar, porque quando quando gera o caos, né, já vincula assim, a pessoa a tomar uma má decisão. Então, tem que ter calma, vale a pena sempre ter um atendimento jurídico com advogados que atuam na defesa do servidor, na questão do regime próprio da Previdência. Nunca foi a ideia e nem a luta do sindicato de que os servidores públicos estabilizados e estatutários sejam aposentados pelo regime geral da Previdência. A nossa defesa e luta aqui é para que todos fiquem dentro do regime próprio da Previdência e espero que assim a gente consiga nessa repercussão geral. A decisão do Gilmar Mendes é uma boa decisão? Sim, porque após uma decisão em repercussão geral, você ter a certeza que o artigo 243 está em vigor e ele foi aquele que autorizou todos os servidores a ingressarem no Estatuto dos Servidores e assim terem direito ao regime próprio, sim uma ótima decisão e uma luz no fim do túnel. Então, o recado para o pessoal, para todos que estão nos ouvindo, né, nesse momento, principalmente, é o seguinte: a repercussão geral não transitou em julgado. Eu e o doutor Rian, assessoria, a gente está ingressando no processo como amicus curiae, que é o amigo da corte, para, inclusive, trazer essa situação de vocês, né? E assim a gente tentar barrar essa repercussão geral, para que volte a ser uma decisão isolada somente para essa servidora e que não tenha mais nenhuma repercussão geral nesse sentido que seja ruim para os servidores que foram trazidos para o Estatuto, né, através da Lei 8.112, que é aquele do artigo 19 do ADCT. Então, nesse momento é de tranquilidade, né, presidente? Não há necessidade de se desesperar para aposentar. Aqueles que já aposentaram também não têm necessidade de se prejudicar, de se preocupar, porque eles não serão prejudicados. E aí o que eu volto a falar aqui, da questão, por exemplo, como o presidente trouxe, das ações de revisão de aposentadoria e pensão. Momentaneamente, não tem problema nenhum, até porque a gente vai dizer que não é o objeto dessa repercussão geral. E também, presidente, eu fico pensando o seguinte: às vezes, essa repercussão geral é no sentido de, inclusive, proibir, né, de vetar um acesso à justiça. Porque o que acontece? A pessoa agora vai ficar inibida de fazer uma revisão de aposentadoria, uma revisão de pensão. Só que a própria Constituição Federal traz, no seu artigo 5º, o direito ao acesso à justiça, o direito à prestação jurisdicional. Então,
como é que o STF, que é o guardião da Constituição, vai dar uma decisão conflitante à própria Constituição? Porque, nesse caso, ele está barrando, né, o servidor público de buscar, às vezes, o melhor benefício da aposentadoria e tudo mais. Então, a decisão foi muito ruim, foi péssima, eu acho que careceu muito de bom senso ali dos ministros na hora da decisão, mas, volto a dizer, é uma decisão preliminar que a gente precisa agora encarar e, assim, tratar ela de uma forma para que não tenha um efeito devastador, né, vamos dizer assim. E, assim, fica seguro somente naquela decisão mesmo.